Olá, muito boa noite a todos e todas. Como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem e que possamos, nesse momento, fazermos esse encontro da melhor maneira possível, a fim de conseguirmos trocar essas informações acerca da doutrina espírita. Pela primeira vez, venho aqui falar para o Centro Espírita Jorge Olímpio, com grande satisfação, com grande alegria, para poder trazer uma colaboração dentro do tema da noite. Então, que sejam todos muito bem-vindos, assim como eu sinto muita felicidade de estar aqui com todos vocês. Bom, o nosso tema da noite é um tema muito interessante. E para poder começar esse tema, antes de efetivamente a gente começar a falar sobre ele, seria importante a gente fazer uma pequena oração, um pequeno momento, levantar os nossos olhos aos céus, pedir ao Pai que aprovasse os nossos objetivos dessa noite e que pudéssemos, de alguma maneira, contribuir, através das nossas palavras, com todos aqueles que efetivamente tiveram a oportunidade de acompanhar essa palestra. Não só aqueles que estão assistindo nesse momento, como aqueles outros que podem, em algum momento, também acessá-la, para que essas reflexões, esses conhecimentos que serão transmitidos ao longo da noite, possam, de alguma maneira, reverberar no nosso coração e nos preparar para caminhadas mais firmes e mais seguras em direção à nossa evolução espiritual. Sendo assim, Mestre Jesus, abençoa os nossos propósitos, hoje e sempre. Ser conosco e muita paz. Boa noite, meus amigos e minhas amigas, mais uma vez. O tema da noite é um tema muito palpitante. Deus faz milagres? Bom, se a gente efetivamente considerar as várias implicações que essa pergunta pode ter, é claro que podemos ficar na dúvida se sim ou se não. Principalmente se ainda não conhecemos um pouco mais a fundo a doutrina espírita. E é justamente isso, é a nossa conversa da noite. E para que a gente pudesse conversar, abrir a nossa conversa nesse sentido, eu vou trazer um caso que aconteceu na nossa família. Aconteceu comigo, com minha mãe e com minha irmã. Eu tinha, na época, 5 anos de idade, minha irmã deveria estar indo para 7 anos de idade, e estávamos com minha mãe, quando aconteceu um acidente de carro. Nesse acidente de carro, minha mãe teve fraturas nas vértebras, quebrou o nariz, eu tive vários cortes, principalmente no rosto, né? O carro ele teve perda total, e minha irmã nada sofreu, absolutamente nada, nem um único arranhão. E olha que nós caímos numa ribanceira, o carro caiu numa ribanceira, e dizem as pessoas, porque eu não lembro, que nós, quando caímos próximo a uma casa de marimbondos. E isso costumava dizer que, a princípio, nenhuma uma picada de marimbondos a minha irmã teve. Daí, durante muito tempo, se falou realmente naquele milagre. Puxa, olha que coisa, tá? Ela não teve absolutamente nada, nenhum único arranhão, nenhuma picada de um marimbondo. Então, muitas pessoas achavam, pensavam na época, se tratar de um milagre. E ainda hoje pode ser que algumas pessoas ainda pensem que uma situação como essa é a característica de um milagre. Bom, mas o que seria o milagre em si? O milagre seria justamente aquilo que acontece que tem algumas características do inusitado, do surpreendente, do incomum, do extraordinário. Então, todas as coisas que acontecem nesse caso são consideradas como milagres. Então, o fato dela estar no carro, junto conosco, o fato do carro ter tido perda total, o fato de que os 2 outros ocupantes do carro tiveram ferimentos severos, tiveram ferimentos significativos, e ela não. Esse caso, pela sua força incomum, pela sua questão extraordinária e inusitada, é considerado como um milagre. Do mesmo jeito que poderemos considerar também o milagre como alguma coisa que nos surpreende, uma coisa que busca, de uma certa maneira, mexer com nossa incredulidade. Quando, por exemplo, a despeito de todas as previsões, algo acontece. Quem nunca ouviu falar de um caso, de repente, de uma pessoa de um jovem, que foi fazer, de repente, um vestibular para uma área muito concorrida, e muitos acreditavam que ele não teria condição de fazer,
não só pela questão da área concorrida, mas de repente por não ter uma preparação maior, de repente por ter um tempo dividido dele entre a preparação e outras tarefas, como tarefas de casa ou até mesmo no trabalho, e de repente esse jovem, ele aparece, né, com uma grande conquista num concurso. Então muitos vão dizer, isso aqui é um milagre, a gente fala nessa questão. Mas a grande realidade é que talvez o maior conceito que se tem de milagre é quando a gente atrela a interferência divina. E aí é que está o grande mote da nossa conversa hoje. Para muitos, quando existe o milagre, existe uma interferência divina. Então, por algum motivo, por alguma razão, Deus se sente motivado a interferir diretamente naquela situação ou situações, de forma a quebrar por um certo tempo, a adequar por um certo tempo as suas leis. Trazendo ainda em relação a essa questão do acidente, poderemos então perceber que, naquele momento, segundo muitos falam, houve uma colocação de uma mão divina que protegeu, né, a minha irmã naquela época, a mão de Deus sobre ela, a protegeu de ter qualquer tipo de ferimento, de ter qualquer tipo de fratura, de ter qualquer tipo até mesmo de picadas de marimbondo. E o que nós deveremos começar a perceber, e aí também é uma pergunta que nós poderíamos falar em relação a esse processo, é: Deus faz milagres, que é o nosso tema de hoje. Ele realmente faz milagres? Poderíamos também ter uma outra pergunta, é se Deus, ele pode fazer milagres. Olha que são duas perguntas diferentes. Se Deus faz milagres, se ele realiza essas quebras, esses ajustes, ou se ele pode fazer milagres. Bom, parece, a princípio, parece que é uma coisa meio diferente, ou alguns acham que não, que é a mesma coisa, tanto poder fazer milagres como fazer milagres é a mesma coisa. Mas a gente vai pegar essas duas perguntas para estabelecer dois pontos que são muito importantes. A primeira pergunta é: Deus faz milagres? E para nós que estamos na doutrina espírita, enquanto concepção de milagre, na questão da suspensão provisória de uma lei criada pelo próprio Deus, pelo próprio Criador, não. Nesse sentido, Deus não faz milagre. Se nós tivermos a oportunidade e a curiosidade de irmos, por exemplo, para a Gênesis, no capítulo 13, nós vamos observar, inclusive, os caracteres desses milagres. O que é que poderia se entender sobre o milagre? Então, Deus faz milagres? Não, Deus não faz milagres. Nessa concepção de que milagre seria uma derrogação. Ou seja, nós precisaríamos parar de um certo tempo aquela lei que foi criada pelo próprio Deus, para que ele, pela sua própria vontade, pudesse realizar aquele, ou permitir que aquele ato acontecesse. Pelo outro lado, na mesma pergunta, uma pergunta que poderia variar dessa ou até vir antes dessa: Deus pode fazer milagres? Então a resposta é sim. Teoricamente, Deus pode fazer tudo, né? Se não, vejamos. Se formos ao Livro dos Espíritos e perguntarmos, ou melhor, observarmos a pergunta que lá está. A pergunta número 1: que é Deus? Todo espírita já deve ter essa resposta na ponta da língua. Inteligência suprema. Causa primária de todas as coisas. E logo depois, no mesmo capítulo, nós vamos perceber que existem os caracteres da divindade ou os caracteres de Deus. E observe como é importante que a gente entenda essas duas perguntas de maneira muito distintas. Primeiro, na percepção de Deus faz milagres? Não. E segundo, na perspectiva de Deus pode fazer milagres? Em teoria, sim. Por quê? Vamos começar pela segunda. Por que que Deus poderia fazer milagres? Porque ele é todo poder. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então Deus, ele pode fazer tudo. Ele poderia, inclusive, suspender as suas leis parcialmente, se assim quisesse.
Porque ele é todo poder, nós sabemos disso. Mas a grande pergunta, e aí a gente volta para a pergunta da palestra de hoje, é se Deus faz milagre? A resposta é não. E é importante que a gente entenda que a resposta é não. E por que é importante que a gente entenda isso? Bom, vejamos algumas coisas que são importantes. Dentro desses caracteres da perfeição, ou melhor, caracteres da divindade, nós vamos encontrar vários. Único, eterno, é infinitamente bom e justo. Mas eu vou pegar duas características da divindade que elas são frontalmente contrárias justamente a uma resposta positiva para a pergunta se Deus faz milagres. E aí é importante a gente não perder de foco que quando nós falamos se Deus faz milagres, é o milagre na forma como a gente entende. Na forma como a gente entende que o milagre acontece, ou seja, que é aquela coisa surpreendente, que é aquela coisa mística, misteriosa, que não acontece toda hora, que houve uma interferência divina direta para que aquilo pudesse acontecer. Então vamos ver essas duas características. A primeira delas tem que falar de que Deus é onisciente. Deus é onisciente. Significa dizer que Deus tudo sabe. Presente, passado, futuro. Deus sabe. Deus sabe de tudo. Deus está em todos os lugares. Deus ausculta os nossos corações. Deus consegue ver a nossa alma, não só minha, mas de todos nós. A grande pergunta que nós deveríamos entender nesse sentido é, bom, se Deus é onisciente, se ele sabe de tudo, por que ele precisaria, desta maneira, quebrar a sua lei por alguma coisa que teria acontecido naquele momento em que, em teoria, ele não saberia? Tanto sabe que criou efetivamente todas essas leis num determinado momento. E aí a gente vem para a segunda característica dessa divindade, que é o fato dele ser perfeito, infinitamente perfeito. Olha que coisa interessante. Se ele é infinitamente perfeito, então tudo o que ele fez e criou é perfeito. Alguns vão dizer, não, mas o ser humano não é perfeito. Bom, a criação do ser humano é perfeita. O corpo que o ser humano tem, que está à nossa disposição, é perfeito. Ele funciona perfeitamente. Mas nós que somos seres inteligentes da criação, quis o Pai, dentro dessa mesma perspectiva de perfeição, de criar suas leis, ele quis o Pai que esses seres inteligentes da criação, que somos nós, que somos os espíritos, nós pudéssemos fazer uma caminhada no sentido de perceber, ou melhor, de desenvolver em nós essas características. O Pai poderia perfeitamente nos dar a cada um de nós a perfeição. Poderíamos sair das mãos do Criador perfeitos. Mas ele preferiu, e aí é importante a gente observar, que nós fôssemos merecedores das nossas próprias conquistas. E colocou à nossa disposição toda uma gama de leis que nos permitem, através do livre-arbítrio, começando com o livre-arbítrio mais reduzido e indo em direção a um livre-arbítrio mais amplo, onde nós podemos fazer as nossas caminhadas, recebermos efetivamente em uma questão de ação e reação, a consequência dessas atitudes e, com essas consequências, crescermos em direção ao Pai. E isso é extremamente importante para que a gente possa analisar não só essa característica da perfeição de Deus, mas como para perceber também que se essas leis existem para organizar tudo aquilo que nós precisamos fazer enquanto seres inteligentes da criação, significa dizer que Deus não vai intervir. Não nesse sentido. Não para quebrar alguma coisa que ele mesmo estabeleceu,
Porque essa é uma prerrogativa da divindade. A prerrogativa da divindade é perceber que, uma vez as leis criadas perfeitas, cabe a nós, seres inteligentes da criação, fazermos as nossas escolhas e assumirmos as devidas consequências. Então, no aspecto de Deus ser onisciente e perfeito, infinitamente perfeito, esses dois argumentos, essas duas características, elas inviabilizam qualquer tipo de pensamento de interferência divina naqueles aspectos que nós chamamos de milagres. Então, se alguma coisa aconteceu naquele momento, não foi milagre. Aí você vai dizer, peraí. Então, significa dizer que tudo aquilo que a gente viu acontecendo e que Jesus realizou não eram milagres? Não. Não nessa característica que nós entendemos do aspecto da quebra da lei. Porque se nós formos observar todas aquelas pessoas, nós temos no Evangelho, nós temos o cego que voltou a enxergar, o paralítico que voltou a andar, nós temos o Lázaro, né, que estava morto e ressurgiu. Né? Várias foram as curas que Jesus operou. Mas ele curou todo mundo? Não. Nem todo Jesus pôde curar. Porque existiam determinadas limitações que estavam atreladas às leis. Tudo aquilo que Jesus pôde fazer dentro das leis, ele fez. E aí você vai dizer assim, mas como assim? Por que hoje as pessoas não podem repetir as mesmas coisas que Jesus fazia naquela época? Bom, primeiro, porque existe uma coisa importante. As pessoas que aqui estão, não estão no mesmo nível evolutivo de Jesus, que é um nível evolutivo muito alto. O espírito da maior envergadura espiritual já esteve entre nós. Então, Jesus tem um conhecimento intelectual, mas não só esse. O conhecimento espiritual, mas não só esse. O conhecimento moral, muito grande. Jesus é um espírito puro. E justamente por ter essas características, é que ele pôde mexer com aspectos da lei que, para nós, nesse momento, nos escapa. Não houve uma quebra da lei, mas houve efetivamente uma manipulação permitida dessa lei. Não houve ninguém que foi curado naquela época que não deveria ser curado. Todos que foram curados por Jesus foram curados de acordo com o processo da lei que regia todos aqueles processos. Aqueles que não puderam ser curados por Jesus, efetivamente, não foram curados, porque haveria uma derrogação das leis. Então, dentro desse princípio, que nós vamos colocar aqui como essa quebra em relação à lei, nós vamos ver que não há milagres feitos por Deus. E mesmo quando a gente vai trabalhar a questão de Lázaro, e olha como é coisa importante, quanto mais a gente cresce em termos de consciência e conhecimento científico e tecnológico, mais a gente entende como é que as coisas aconteceram. Vejam, e não é muito distante. A época de Jesus, as pessoas quando morriam, elas não tinham uma preparação enorme para serem enterradas. Quando as pessoas morriam e efetivamente parava-se e observava que a pessoa parou de respirar, o coração parou de bater, ponto, morreu. E muitas dessas pessoas eram enterradas mesmo, então deveria ser muito comum pessoas que tinham qualquer tipo de disfunção de mortes aparentes, que hoje nós conhecemos, como a catalepsia, como a letargia, que são processos biológicos onde o corpo tem toda a aparência da morte, inclusive com determinados processos de deteriorização da carne nas extremidades, dedos das mãos, dos pés. Então, naquela época, não se sabia disso. E por não se saber disso, quando Jesus convoca Lázaro, parece ser um milagre. Parece que naquele momento Jesus quebrou uma lei em relação à morte. Se formos antes disso, vamos ver a filha de Jairo, que Jesus também, e Jesus deixa claro que ela não está morta, quando ele diz assim, a menina só dorme. Então é importante a gente entender esse processo, até para que, enquanto espíritas e enquanto cristãos, seguidores do Cristo, entendemos que o próprio Jesus disse que ele não veio para quebrar a lei, mas para dar fiel cumprimento.
E Jesus sabia efetivamente trabalhar com essas leis de uma maneira tranquila. E ele não foi além daquele processo que ele poderia realizar. Para aqueles que ainda têm algum tipo de dúvida em relação a esse processo, vamos analisar. Nesse momento, o que é que está acontecendo? Aqui. Nesse momento, eu estou em uma cidade de Camaçari e estou falando para outras pessoas que estão em outras cidades. E essa minha fala, ela vai ficar registrada para que outras tantas pessoas possam assistir quando elas quiserem. Se nós fizéssemos apenas um comentário sobre isso há 100 anos atrás, não há necessidade de ir além. Se nós falássemos até mesmo com a maioria da classe científica àquela época, nós seríamos taxados de loucos. Porque na época não se tinha nem TV. Não se tinha nem TV naquela época. Então, como imaginar que uma pessoa estaria falando com uma distância enorme com outras e que isso ficaria registrado para quando você pudesse assistir uma caixa pequena, como é um notebook, como é um celular? Observe, então, que naquela época, aquilo poderia ser considerado como, também, de uma certa forma, poderia ser considerado como se fosse um milagre. Mas não é. Então, à medida que a gente vai andando e que a gente vai conhecendo, que o conhecimento ele começa a ficar mais largo, então a gente entende que a questão do milagre, da forma como ele é concebido, naquele aspecto misterioso, naquele aspecto de quebra, ele não existe. É importante a gente entender isso. Isso porque nós estamos ainda em movimento espírita, estamos espíritas, escolhemos esse caminho para nós, mas é muito comum de muitos de nós que ainda observemos por assim dizer, os fenômenos. É muito interessante isso. E vamos analisar uma coisa importante, se nós pegarmos a própria história do codificador de Kardec, quando ele, e olha que foi falado a Kardec em relação às mesas girantes, não foi falado somente uma vez, não. Foi falado várias vezes. Várias pessoas convidaram Kardec para assistir. E ele sempre acreditava que aquilo se tratava de alguma coisa, de uma brincadeira, não de uma coisa séria. No momento em que ele disse assim, bom, uma mesa não tem cérebro, então ela não pode dar uma resposta inteligente. Então, deve existir, e aí é a questão do cientista, deve existir algo de inteligente naquela resposta. Ou deve existir algo de inteligente, ou uma consciência inteligente, que vem daquele processo e que faz com que a resposta ela seja uma resposta inteligente. Então, quando a gente vai trabalhar com essas realidades, a gente percebe que as leis que o Pai criou, as leis que foram justamente proclamadas por Deus num determinado momento, elas são as mesmas até hoje. Não são leis que estão sujeitas ao capricho da divindade. São leis que foram colocadas à nossa disposição para que nós pudéssemos, de alguma maneira, entender o mundo. Em muitas oportunidades, a gente não entende. Em muitos momentos, a gente efetivamente fica na dúvida. Em muitas coisas que a gente vê, em muitas coisas que a gente passa, até algumas experiências. Mas a grande realidade é que existem leis e essas leis, elas regulam a vida de cada um de nós. E como elas regulam a vida de cada um de nós, elas não podem estar sujeitas a modificações. Primeiro, pela própria perfeição do Pai, que não criou nada que precisasse de um ajuste, que precisasse de um remendo. Né? A quebra disso seria aquela prova de que Deus efetivamente não é infinitamente perfeito. As qualidades de Deus, os caracteres da perfeição, eles são infinitos em todas as suas características. Então, quando você fala em bondade, bondade infinita. Quando você fala em justiça, justiça infinita. Quando você fala em onipotência, é onipotência infinita. Então, quando nós estamos trabalhando com essa característica, nós vamos perceber que esse milagre que é dito ou que nos é passado de geração em geração é um milagre que não existe. É simplesmente um fato que tem uma explicação
nas leis naturais. E é importante que a gente possa entender, porque enquanto espíritas, nós estamos trabalhando com a fé raciocinada. O princípio que nós defendemos deve ser o princípio da fé raciocinada. Eu me lembro que, quando eu entrei logo no movimento espírita, eu tive a oportunidade de assistir a uma palestra, eu não me recordo o nome do palestrante até hoje, mas a palestra é muito boa a palestra dele. Mas teve um momento em que ele trouxe uma coisa que me deixou, naquele momento, eu começando a doutrina espírita, acho que uns 2 ou 3 anos de doutrina espírita, e ele trouxe uma informação que me deixou muito, como eu posso dizer assim, ele me deixou muito, como é que eu posso colocar, assim, questionador. Pronto. Porque num determinado momento da palestra, a palestra dele era sobre Jesus, e num determinado momento da palestra, ele diz que quando Jesus entra no templo e que ele expulsa os vendilhões, Jesus ali, ele dá mostra da sua característica humana. Então Jesus, naquele momento, teria se irritado tanto que utiliza de palavras mais fortes, ou até mesmo de quebrar a banca, ou até mesmo de utilizar um chicote para fazer com que as pessoas saiam da casa de Deus. E quando ele falou aquilo, na minha perspectiva de pessoa ainda começando no espiritismo, eu comecei a me perguntar, vem cá, será que é isso mesmo? Essa argumentação, ela pode combinar com aquele que falou para Pedro que ele não ferisse com a espada, para que ele não fosse ferido com a espada, que ele pede que Pedro embainhe a sua espada e devolve a orelha ao centurião? Será que essa mesma fala é para aquele que fala que, ó Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem? Será que essa mesma fala se aplica a Jesus quando ele fala que somente o amor é que cobre a multidão de pecados do mundo? Ou ainda, será que essa mesma pessoa é a pessoa que, de uma determinada maneira, mostrou a cada um de nós que efetivamente devemos nos tratar como irmãos? Né? E para finalizar, aí poderíamos falar várias coisas, mas será que essa mesma fala é daquele que, de uma maneira, trouxe para nós vários conhecimentos, inclusive dizendo que quando a gente quisesse orar, que fôssemos para dentro do nosso quarto e, em segredo, orássemos a Deus? Então, quando a gente traz as perspectivas da fé raciocinada, nós estamos trabalhando por esses aspectos. Para não acreditarmos no misticismo, para não acreditarmos que Deus vai ficar ajeitando uma coisa aqui e ali. É interessante que a gente possa fortalecer, sim, e aí fica a dica para que a gente possa ler lá na Gênesis, o capítulo 13, Caracteres dos Milagres. Para que a gente possa entender que o milagre que a gente pode atribuir a Deus nesse sentido, não é o milagre no sentido da derrogação das leis, mas o verdadeiro milagre na criação como um todo. Porque se a gente observar na questão do milagre como sendo alguma coisa que enche os olhos, né, que é o mirare, né, o milagre, o mirário, o olhar, algo que chama a atenção, a criação divina chama a nossa atenção. E a criação divina é única. Se a gente parar, ela é incomum porque ela é única. Nesse sentido, no sentido de ser algo único, surpreendente, inusitado, nós podemos observar que Deus, nesse aspecto, faz milagres. Esse milagre, daquilo que chama atenção aos olhos, daquilo que nos surpreende, porque se observarmos a nossa volta, vamos ver como tudo na natureza se encaixa de maneira perfeita. Tudo criado num único momento. Tudo criado para seguir os passos, passo a passo, com toda uma perfeição que é característica do nosso Pai. Então, o milagre que Deus faz é o milagre da criação.
Não na perspectiva, vou falar mais uma vez, não na perspectiva de quebrar nenhum tipo de laço. Não na perspectiva de quebrar nenhum tipo de lei, mas na perspectiva de mostrar essa coisa bela que é a criação. Esse momento que nós estamos aqui, porque nesse momento que nós estamos experimentando essa tecnologia, nesse momento que nós estamos experimentando essa possibilidade de interação entre nós estamos vendo que a lei, ela está sendo aplicada. A lei de progresso. Porque se há 100 anos atrás nós não tínhamos condição de fazer isso, hoje já temos. Então, quando o Pai, ele traz e ele permite, através dessas leis, que a gente se desenvolva. Ele nos chama para nós também fazermos os nossos milagres. Não na perspectiva do milagre, mais uma vez eu falo, gente, eu vou bater isso o tempo todo. Não existe quebra das leis naturais. Mas nós podemos igualmente também fazermos os nossos milagres. E o Pai espera que a gente possa fazê-los. Ele espera de nós que a gente possa realizar esses milagres. Mas a realização desses milagres naquele aspecto de mostrar algo que chame aos olhos. Alguma coisa que surpreenda o comum, o vulgo. Então, quando a gente vê numa situação de violência, alguém reagir de maneira calma e tranquila e pacífica, nós estamos observando naquele momento aquela pessoa está realizando um milagre. Porque ela está indo além de talvez um aspecto que seja dela, ela está buscando o evangelho para ser a sua base de expressão no mundo e está realizando em si o milagre da exemplificação. Então, quando Deus ele realiza o milagre, e aí mais uma vez a gente só para reforçar, é a realização do milagre de Deus, é a criação de todas as coisas, de todos os seres, com as suas características. Então, apesar de não ser perfeito hoje, e eu não sou, pelo contrário, ainda muito atrasado na caminhada espiritual, mas criado perfectível. E nós podemos realizar, e talvez seja a grande mensagem que eu gostaria, ou talvez a grande reflexão que eu gostaria de trazer no dia de hoje, ou melhor, na noite de hoje, que é justamente a ideia de que nós podemos realizar esses milagres em nós mesmos. E precisamos realizar esses milagres, por termos em conta que temos a nossa possibilidade, temos à nossa disposição uma gama de leis que podemos seguir. Sabemos efetivamente que não é fácil, não. Mas o grande milagre que o Pai espera que a gente realize é que a gente possa fazer a caminhada saindo simples e ignorantes e chegarmos à escala angelical. Porque hoje ainda não conseguimos nos ver, talvez, como esses anjos. Mas dia chegará que, enquanto anjos, poderemos observar a nossa caminhada, a nossa longa caminhada, e poderemos dizer que aconteceu um verdadeiro milagre. Não no sentido da pressão da quebra da lei, mas no sentido daquilo que foi esforço, daquilo que foi algo que foi bom para os olhos verem, para o inusitado, para o surpreendente. Não porque não pudéssemos chegar à angelitude, mas sim porque demos passos seguros em direção a essa mesma angelitude. Então, meus irmãos, já indo para a fase ou a parte final da nossa conversa, em relação a se Deus faz milagres, é necessário a gente entender que estamos aqui por um ato de milagre de Deus. Esse milagre da criação. Esse milagre da criação que é mais uma etapa da criação divina de tudo o que há perfeito. Não no sentido de derrogar lei alguma, mas no sentido de que manter aquilo que o Pai, daquilo que o Mestre Jesus nos disse desde lá de trás. O Pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Então, o verdadeiro milagre que nós vamos observar é justamente nesse momento que estamos aqui. Estamos aqui pela misericórdia divina. A maior parte de nós
Se precisasse pagar pelas próprias ações realizadas no bem, talvez não tivesse uma condição de estarmos aqui encarnados. Mas a misericórdia divina, ela nos permite estar aqui. Então, que possamos todos nós observarmos essa possibilidade de realizarmos o milagre da vida. O milagre da vida que eu me refiro, meus irmãos, é o milagre da vida única, porque todos nós temos apenas uma vida. Estamos experienciando um momento como Roberto, que é o meu caso, ou como Maria, ou como Joana, ou como Serafim, não importa. Estamos expressando um momento da nossa única vida. Então, que possamos realizar, e eu acho que essa talvez seja a grande mensagem para cada um de nós, que possamos realmente realizar esse milagre da vida, o milagre de estarmos construindo a nossa caminhada a chegarmos a seres puros, a chegarmos a seres angelicais. Esse vai ser o verdadeiro milagre que poderemos realizar nas nossas vidas. O milagre daquilo que é bonito de se ver, aquilo que é bonito de se mirar, como diria na origem da palavra, o mirare. Então, meus irmãos, nesse momento final que chegamos a essas pequenas e despretensiosas reflexões acerca de se Deus faz milagre, eu gostaria de agradecer a paciência, a tranquilidade de vocês estarem comigo nesse momento, agradecer a casa, o Jorge Olímpio, o Centro Espírita, pelo convite, e ao mesmo tempo me colocar à disposição, dentro da minha pequenez, para ajudar naquilo que for necessário. Então, para finalizar, mais uma vez agradecidos ao Mestre Jesus que estamos, agradecidos aos espíritos amigos, agradecido pela a equipe espiritual desta casa, desse centro espírita, que trabalha incessantemente para que as informações possam chegar aos nossos corações, para que as informações possam ser vinculadas e que possamos caminhar com braços firmes em direção à nossa evolução. Agradecidos à nossa Mãe Maria, pelo acolhimento, pelo consolo, pelo afago, pelo amor dispensado a cada um de nós. É que nós vamos então encerrar esse momento, pedindo pelo nosso país, pedindo pela humanidade como um todo, que nesse momento passa por tribulações tão grandes. Que o Mestre Jesus continue presidindo a todas as ações, estando com cada um de nós nos nossos corações e autorizando aos seus seguidores que possam levar a paz, a saúde e o amor para cada um de nós. Muita paz, até a próxima e que o Senhor abençoe a cada um de vocês. Que assim seja. E muita paz.